Jesus é bom e o diabo não presta. Nós estamos encerrando uma série de sermões de Neemias e hoje vai ser pancada. Pancada, 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 pancada. Se você quer tomar um soco no olho, por favor, deixe que eu bata no seu olho no final desse culto. Eu estou com muita vontade. E eu tenho certeza que ao ouvir esse sermão, você vai sair, que nem quando tu vai num filme que tu é um filme de luta. Tu sai achando que tu é um lutador, tá entendendo? Cara, literalmente, Neemias usa suas luvas e sai cagando todo mundo a pau. E eu estava muito ansioso para pregar esse sermão para vocês. Eu amo Neemias 13. Bom, para quem está visitando a gente pela primeira vez, meu nome é Jackson e é uma alegria muito grande a gente estar junto aqui. Vocês estão com calor? Imagina eu. Estou com muito calor, estamos esperando ansiosamente que alguém veja essas necessidades da igreja e diga: Jack, aqui está um dinheiro. Pum, compre um ar-condicionado. Aí nós vamos botar, Felipe, o ar-condicionado central. Ok? Temos muitas coisas para fazer, queremos que você se junte a nós nisso, com seus dons, talentos e finanças. Gente, todos aqui, eu quero que vocês dobrem a sua atenção, já abram sua Bíblia, suas Bíblias aí em Neemias, capítulo 13, tá bom? Ok? Glória a Deus! Deixa eu tirar esse negócio aqui, porque ele é quente pra caramba isso aqui, tá bom? Vamos lá, todo mundo junto, para Neemias, capítulo 13. E a gente vai ler do verso 23 até o verso 31. A gente vai encerrar o livro hoje. Todo mundo aí achou? Todo mundo achou? Vamos, Leonardo. Senta, Leonardo. Vamos lá. Neemias 13, verso 23. Além disso, naqueles dias, vi também que alguns judeus tinham casado com mulheres de Asdod, Amon e Moabe. O bicho vai pegar. Verso 24. A metade dos seus filhos falava a língua de Asdod ou de outro povo, e eles não sabiam falar a língua judaica. Verso 25, o meu verso preferido de Neemias. Esse verso aqui é o mais lindo do livro de Neemias, na minha opinião. Eu os repreendi e os amaldiçoei. Espanquei alguns deles, e arranquei-lhes os cabelos, fiz que jurassem em nome de Deus, e lhes disse: não dareis vossas filhas em casamento aos filhos deles, e não tomareis as filhas deles para vossos filhos, nem para vós mesmos. Verso 26. Acaso não foi nisso que Salomão, o rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Ele era amado por Deus e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Contudo, até ele foi levado ao pecado pelas mulheres estrangeiras. E agora temos de ouvir que fazeis esse mesmo grande mal, essa infidelidade contra nosso Deus, e estáis vos casando com mulheres estrangeiras. Verso 28. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, e eu o expulsei para longe de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois profanaram o sacerdócio e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Assim, os purifiquei de tudo que era estrangeiro e fixei responsabilidades para os sacerdotes e para os levitas, para cada um conforme sua função. Fixei também normas para a provisão de lenha em tempos determinados e para os primeiros frutos. Lembra-te de mim para o meu bem, ó Deus, ó meu Deus. Bom, estamos encerrando. O que está acontecendo aqui? Vocês sabem que Neemias voltou da sua aposentadoria, fazendo um breve resumo do que ocorreu nesse livro. Uma das verdades que fica extremamente clara nesse livro é que Deus ama as cidades. Deus ama as cidades. Cidades nos dias de hoje são caracterizadas como ambientes caóticos, como ambientes perversos, como ambientes terríveis, como ambientes criminosos. Temos estupros, assassinatos, latrocínios. Temos muitos crimes ocorrendo nas cidades. A impressão que nos dá, Helison, é que Deus ama o campo. É que Deus ama aquela fazendinha. Deus está na fazendinha, que tem o riozinho. E daí a gente olha a cidade com esse caos, carros, buzina, ambulância, sirene.
eu moro perto da Avenida Bento Gonçalves, então todo dia, umas 3 vezes por dia eu escuto sirene. Imagina isso. Isso é caos. Então, a gente pensa assim, Deus não está nisso. Deus não gosta da cidade. Deus não gosta de cidade. O que fica claro aqui é que Deus ama as cidades. Por 141 anos, prestem atenção aqui. Por 141 anos, Jerusalém estava destruída, quebrada, extremamente quebrada. Neemias sai de onde ele estava e vai até a cidade de Jerusalém. Chegando lá, em 52 dias, eles levantam o muro de proteção da cidade. Ele passa por sofrimento, perseguição, só que depois as coisas começam a se encaminhar. O povo ouviu o evangelho, o povo está começando a compreender a mensagem, o povo está começando a compreender as coisas. Meu Deus, as pessoas não param de caminhar. Vamos lá. As coisas começam a ficar boas, começam a ficar melhores, começam a melhorar. Neemias pensa, poxa, vou me aposentar, vou sair de cena. Ele deixa alguns sacerdotes cuidando da igreja, ele deixa alguns pastores cuidando do povo, ele deixa alguns pastores responsáveis, ele deixa uma cidade já estabelecida e ele vai como uma pessoa normal e se aposenta. Acontece que um período entre 1 a 7 anos, os teólogos não sabem, a cidade volta a virar um caos. A cidade volta a virar um caos. O que ocorre? Ocorre que Neemias precisa voltar. Ele precisa retornar à cidade. Neemias podia não ter dado a mínima. Neemias podia não ter dado a mínima. E pensado, eu não tenho nada a ver com isso, como muitos de nós fazemos muitas vezes. Mas assim como Jesus, ele se importou com a cidade. E ele volta. Ele retorna. Neemias, no capítulo 13, mostra esse cara extremamente irritado. Neemias está irritado com os casamentos. Ele está extremamente frustrado com os casamentos, porque ele precisa construir uma cidade, ele quer reconstruir a cidade, e você só constrói uma cidade com casamentos fortes. Não há mínima possibilidade de você construir cidades se os casamentos não estiverem fortalecidos. Neemias está louco, indignado, porque eles receberam o ensinamento correto do Antigo Testamento. Eles receberam o ensinamento correto do que é o casamento. Só que agora, eles estão literalmente se lixando para o povo de Deus, para a palavra de Deus. Eles não têm desculpa. Neemias está batendo em alguns caras, amaldiçoando outros, ele está extremamente irritado. E a gente olha primeiramente o texto e a gente pensa assim, espera um pouquinho, gente. Neemias está exagerando. Ao ler o texto, a primeira impressão que temos é que Neemias está passando um pouco da conta. Isso acontece porque muitas vezes nós não sabemos sobre a teologia do casamento. O que é o casamento? Então eu quero falar aqui 4 coisas para encerrarmos essa série. Bem rápido. Não vai ser tão rápido. 4 coisas para encerrarmos essa série, para darmos tchau para Neemias. Você nunca mais vai ler esse livro da mesma forma que você lia antes. Em primeiro lugar, o que fica claro, o que precisamos entender, melhor dizendo, é a visão teológica sobre casamento, sexualidade e paternidade. Anota aí, cara. Anota aí, gente. Vamos lá, pega o celularzinho, pega o papelzinho que deram para vocês. Anota aí. Número 1. Anota, bota na geladeira, posta isso. O sermão de hoje, bota no Twitter lá, bota no Instagram. Posta lá, vamos lá, gente. Vamos lá, por favor. Se interessem. Vamos lá. Faz de conta que alguém ressuscitou dos mortos e nos salvou. Em primeiro lugar,
Precisamos entender a visão teológica sobre casamento, sexualidade e paternidade. Adão, ele era solteiro. Deus fez Adão solteiro. Deus não fez Adão já casado. Ele é um solteiro. E antes do pecado, Deus vai dizendo, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Até o momento que Deus olha para Adão e diz, não é bom que o homem viva só. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Isso é ruim. Então Deus faz Eva para Adão. E como um pai, Deus traz Eva, e como um pastor, Deus oficia o casamento de Adão e Eva. A mulher, ela é a ajudadora, a auxiliadora do homem. Ela possui o mesmo valor diante de Deus. Uma mulher não vale menos e nem mais. Por isso que essa história de feminicídio é coisa de quem tem problema mental. Alguém falou feminicídio, você já ignora o que ela vai falar o resto. Porque a pessoa pensa que homicídio é assassinato de homem. E feminicídio é assassinato de fêmea. São gente que tem problema mental. O homicídio, quando mata os homens. Feminicídio é quando mata as fêmeas. Não, isso é ridículo. Se matou uma mulher, o tempo de prisão tem que ser o mesmo que matar um homem. O mesmo. É o mesmo valor. O homem e a mulher possuem o mesmo valor ontológico para Deus. O valor de dignidade é o mesmo. Deus traz Eva para Adão. Deus oficia o casamento. Adão vê Eva vindo pelada, nua, e Adão canta. Fica feliz, está alegre. E vocês já notaram que tem muito mais homens que fazem música para mulheres do que mulheres que fazem música para homens? Me diz uma mulher que fez uma música dizendo, João Antônio. Não tem. Tem alguma cantora que fez uma música, João Antônio? Qual é o nome daqueles atores, amor? Das novelas mexicanas? João Miguel. Tem alguma mulher que fez uma música, João Miguel? Não tem. Mas tu tem homem que fez música com o nome das mulheres. Roupa Nova fez a música Cristina. O Toto fez a música Rosana. O Bruno Marrone tem a música Mariana. Aí, Mariana. Mariane, a música. Mariane. Imagina? O Everton canta essa música, Mariane. Mas tu nunca viu uma mulher cantando para um homem uma música, João Miguel. Porque já está dentro do DNA do homem cantar para as mulheres. É uma marca da criação. Gênesis 2:24 diz, escute, portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Eles vão deixar pai e mãe, vai se unir à sua mulher, e eles vão ser uma só carne. Na cultura que nós vivemos, é o inverso que acontece. As pessoas, primeiro elas transam, depois elas se casam, continuam morando com o papai e com a mamãe, e depois elas vão morar sozinhas. É o que acontece na nossa cultura, sim. A linguagem aqui, portanto, verso 24 de Gênesis 2. Presta atenção comigo. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Essa linguagem aqui é uma linguagem onde o homem toma a iniciativa. O problema é que nós vivemos hoje em uma época de homens covardes, tímidos, de homens passivos, homens castrados, homens literalmente que não têm mais bolas. Junto com isso nós vemos mulheres desesperadas. Nós vemos mulheres apavoradas, porque os homens não tomam mais iniciativa. Os homens não tomam mais a frente. E muitos acabam ignorando mulheres fenomenais, simplesmente porque elas possuem algum passado que não é o passado tão perfeitinho para eles. Mulheres, talvez, que já tinham filhos. Mães solteiras são tratadas como mulheres de segunda classe por muitos homens. Por homens estúpidos. 3 passos para o casamento. Vamos lá. Para a gente entender a teologia do casamento. Em primeiro lugar, deixe sua mãe e seu pai, ou seu pai e sua mãe. Em primeiro lugar é isso, o que o texto diz. Deixará o homem pai e mãe.
Primeiro passo. Primeiro passo. Você quer saber? A primeira marca de um homem é quando ele sai da casa do pai e da mãe dele. Se virou homem, vai sair da casa do pai e da mãe dele. É simples. Olha o texto. Portanto, deixará o homem pai e mãe. Mora com o pai e com a mãe, não é homem. A não ser que se ele está cuidando da mãe dele. A não ser que a mãe dele é viúva, doente. Tá? Mas não use a exceção ao teu favor. Por favor, deixa eu ofender você. Me deixa. Me deixa dar uma ofendidinha. Estou ofendendo muita gente aí, hoje é o teu dia de ser ofendido. Então, deixará o homem pai e mãe. A nossa cultura pós-moderna, as pessoas vão falar o quê? O que é deixar? É assim, né? As pessoas, o que é deixar? Não sei. Daqui a pouco vão perguntar, o que é pai e mãe? Você vai deixar o seu pai e a sua mãe geograficamente. Geograficamente. Você não vai morar na mesma casa. Você não vai morar na mesma casa. Você vai deixar o seu pai e a sua mãe emocionalmente. Primeira briga do casal, tá lá, o cara ligando para a mãe. O cara falando com a mãe. Não, mãe, não tá fácil. Ela brigou comigo, mãe. Ela nem fez o meu Nescauzinho de manhã. Ai, meu filhinho, o teu quarto está te esperando. O teu pijaminha do Star Wars está aqui. Ai, meu filhinho, os teus action figures estão aqui, meu filho. Seus carrinhos estão aqui. Nós vivemos em um mundo de homens que sugam seus pais e suas mães. Deixa eu dizer uma coisa, eu já disse de manhã e eu vou dizer de novo. Você tem que entender isso, que teu pai e tua mãe querem fazer sexo. Amigo meu, com 2 crianças, aí as crianças começaram a atrapalhar. Daí ele botou uma regra, Marcos. As gurias têm que dormir, 2 filhas, que nem vocês. Tem que dormir às 9 da noite, porque isso faz bem para as crianças. Aí ele botava as crianças a dormir e tinha uns love com a mulher, né? Daí, quando ele notou assim, meu pai me botava para dormir às 9 da noite também. Daí ele chegou no pai dele. Ô pai, o senhor me botava para dormir às 9 da noite porque o senhor queria transar com a minha mãe? Aí o velho assim, claro. Óbvio. Você tem que entender uma coisa. Você já fez 18 anos, sai da casa dos seus pais. Talvez alguns solteiros que estão aqui, que estão me ouvindo, depois solteiros da igreja vão dizer assim, será que o Jack está falando isso para mim? Tô. Será que o Jack pensou em mim enquanto ele fazia esse sermão? Sim. Isso é uma indireta? Não, uma direta. Para você. Sai da casa dos seus pais. Abandone seus pais geograficamente. Deixe seus pais emocionalmente. Liberte os seus pais financeiramente. Seus pais não têm que pagar mais nada para você, pomba. É você que paga as suas contas. Pare de sugar seus pais de canudo. Chega! Deixará o homem pai e mãe. Ele deixa geograficamente, ele deixa emocionalmente, ele deixa financeiramente, ele deixa teologicamente. Não é agora que você vai se tornar um herege, não. Mas você agora tem suas próprias convicções teológicas, com base nos seus estudos também. Você deixa os seus pais espiritualmente. Você tem um relacionamento com Deus. Você ora, você confessa seus pecados. Casamento é para homens e não para meninos. Primeira marca de um homem, ele deixa pai e mãe. Ele vai deixar o pai e a mãe. Meninos que não deixam seus pais arruinam suas esposas, porque fazer sexo e fazer filho, ou se casar, assinar um papel, não faz da pessoa um homem. As pessoas dizem assim, não, se tu for homem, tu vai casar. Nem sempre. Se tu for homem, tu vai ter um filho. Nem sempre. Ejacular em uma mulher não faz de você um homem.
Quantos caras estão fazendo filho à torta e direito aí e são lixos de pessoas? É por isso que Neemias está indignado, porque ele entende a teologia do casamento. Meninos que não deixam seus pais arruinam as suas esposas. Ter filhos não faz você ser um homem. Se você não for o homem e se casar, você será um menino com responsabilidades de um homem. E isso vai destruir você e a sua mulher. Isso destrói você. Eu pergunto, você deixou seu pai e sua mãe? Seus pais cuidam de você? Fazem um Nescauzinho para você? Júnior, ó o Nescauzinho que a mãe fez para ti. Aí o Júnior levantando. Ai, tá geladinho, mãe. Esquenta mais um pouquinho. Lá vai a véia esquentar o Nescauzinho pro Júnior. Tua mãe te acorda de manhã para tu ir trabalhar. Velho, acabou, tu não tem bola. Não tem essa bola. O pastor falou bola, tô falando bola. Falando bola. O homem tem bola, tem 2 bolas. Se a tua mãe te acordou de manhã, pum, tu é castrado. Entenda isso. Vou acordar o Júnior. Júnior, nada a ver com o Júnior ali, né? Porque o Júnior é homem. Vou acordar o Júnior, senão o Júnior vai se atrasar para o trabalho. Júnior, acorde, Júnior. Mãe, eu não estou bem. Pode tu ligar para o meu chefe. Velho, acabou, velho. Quando uma mãe tem que ligar para um chefe, quando o cara não resolve os problemas dele, ele não deixou pai e mãe. Primeiro ponto, então, aí, os 3 passos do casamento. Segundo, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá com a sua mulher. Casamento, ele se casa. Os 3 passos do casamento. O casamento propriamente dito, e eu estou falando aqui de homem e mulher, macho e fêmea. Aqui na nossa igreja nós chamamos os homens de macho e as mulheres de fêmea. Pode chamá-las de fêmea no final do culto. Tudo bom, fêmea? Como é que tá? Não tem problema. Pode chamar os homens de macho. Tudo bom, irmão macho? Não tem problema. Não tem problema nenhum. Nenhum. Ok? Então ele se casa. Em Porto Alegre a gente tem que explicar que o casamento é um homem e uma mulher. Ele vai começar a namorar. Primeira coisa que ele vai ver um petalzinho, crente, ama Jesus, canta com os olhinhos fechados, tem uma Bíblia, né? Foi assim, né, Júnior? Foi assim, né? Vou casar com essa guriazinha, nós vamos ser felizes, né? É hoje que tem o seu aniversário, Júnior? Quantos anos? Oi? 7 anos de casado, profético isso, Júnior. Que manta, hein? Coisa linda, Deus te abençoe, Júnior. Então, vão começar a namorar. E um namoro, eles vão ser aconselhados pelos irmãos da igreja. Sabe por que os irmãos da igreja vão meter o bedelho? Eles vão se meter. Porque não tem ninguém querendo que vocês não namorem. As pessoas não estão lutando contra vocês. As pessoas, quando começam a namorar, elas acham assim, o mundo está contra nós. Não, ninguém se importa. Ninguém liga para você. Sério mesmo. Mas as pessoas precisam falar. Se elas verem algo errado. O que é errado em uma igreja? Quando as pessoas começam a falar pelas costas. A Débora começa a namorar o Elvis. Tu viu aquela guria ali? Aquela guria meio louca. Aquela guria ali, muito louca. Usa umas roupas meio loucas. Pinta os cabelos, umas cores meio loucas. E não fala. Tem algo concreto contra a Débora? Débora já é casada com ela. Quando estava namorando. Tem algo concreto? Não tem, então cala a boca. Tenho algo concreto. Acho que ela está fazendo errado nisso. Vai falar para ela. Nós somos uma comunidade. E como uma comunidade, as pessoas podem falar. É óbvio que as pessoas não vão falar assim, eu acho errado a marca de fralda que tu usa para o teu filho, Júnior. As pessoas não têm que se meter nisso. Mas aí as pessoas estão ali conversando, quando vê o Júnior bota a Helena no chão, pula com o cotovelo em cima dela quando ela começa a chorar. Ele está irritado com ela, que nem em luta livre. Eu acho que isso a gente pode falar. Júnior, não faz mais isso. Tu pode machucar a Helena fazendo isso, entendeu? Isso a gente vai falar, porque nós estamos em uma comunidade. Então, ele começa a namorar. Os irmãos vão se meter. Até porque se você não quer que ninguém se meta em sua vida, você não pode congregar. Não estou falando em se meter em cada detalhe da tua vida, não é isso. Mas o casalzinho está namorando? O casalzinho está namorando. Sim, os irmãos vão falar. Vão falar. Casamento é uma aliança.
Provérbios 2, Malaquias 2, falam que é uma aliança, juramento, promessas, votos. A nossa geração não sabe o que é aliança. Eu estou lendo um livro do Douglas Wilson, chamado O Marido Federal. Vocês precisam ler esse livro. Comprem do Michael. Michael já vendeu todos hoje de manhã, ele já vai encomendar mais. É brutal esse livro. É brutal. É brutal. O Marido Federal. Federal como, não é que a palavra federal perdeu o sentido. Hoje em dia a palavra federal significa, uma confederação. Não, federal é o cabeça. É o cabeça de um pacto. É o cabeça de uma aliança. Liderança federal. O homem faz uma aliança com a mulher. E ele vai honrar essa aliança até ele morrer. O problema é que hoje as pessoas mentem, dão falso testemunho. E quebram sua aliança. Então, em primeiro lugar, o primeiro passo do casamento, deixa pai e mãe. Garota, quer começar a namorar? Eu quero. Eu não consigo nem fazer voz de mulher, meu. Eu quero namorar. Primeira coisa que você tem que saber, o cara já saiu da casa dos pais. Ele já paga as contas, ele já limpa a bunda dele. Ele já consegue limpar a bunda. A nossa geração está tão complicada, que eu estava conversando com um rapaz esses dias, e daí eu falei sobre limpar a bunda, literalmente, não de forma, estilo como o Jordan Peterson fala, arrume seu quarto, blá. Não, de forma literal, limpar a bunda, papel higiênico, bunda. E daí eu disse, não, a técnica principal para limpar a bunda é quando o último papel sai branco. E ele disse para mim, Nós temos uma geração que não sabe limpar sua bunda. E primeiro, então, deixará sua mãe, seu pai, sua mãe, se casa em segundo lugar. Em terceiro, seja um com a sua esposa. Unidade. O marido é o cabeça, responsável por proteção, cuidado, sacrifício, bem-estar da mulher, amor. Ele é o cabeça. Há uma aliança que é feita. E ele é o cabeça dessa aliança. Ele vai fazer sexo com a mulher dele. Eles vão fabricar seres humanos. Eles vão fazer pessoas. Serão felizes. Adão conheceu Eva e Eva conheceu Adão. Por quê? Quando você tem um ato sexual com seu marido, você conhece algo dele que ninguém conhece, ou ninguém deveria conhecer. Quando seu esposo tem um ato sexual com você, minha irmã, ele conhece algo de você que ninguém conhece, ou ninguém deveria conhecer. Ele vai saber, o homem sabe como que a mulher é excitada, e a mulher sabe como o homem é excitado. Isso é de fora o íntimo do casal, eles se conhecem. Todas as outras formas do homem e da mulher ser, todo mundo conhece. Adão conhece Eva, eles se unem. E eles estão unidos. E o líder dessa união é o macho. Ele é a liderança federal. Ele é o responsável pela casa. Ele é um representante da aliança. Olha aqui para mim. Quem foi a primeira pessoa a tocar no fruto que Deus mandou não tocar? Foi Eva ou foi Adão? Oi? Eu ouvi Adão aí, hein? Adão. Foi Eva ou foi Adão? Eva. Quando Deus chega no jardim, Deus chama quem? Adão. Por quê? Porque Adão é o líder federal. Ele é o cabeça. Ele é o responsável. A culpa é de quem? Do pecado de Eva. Eva. A culpa do pecado dela é dela. Mas a responsabilidade de quem? Adão. Adão é o responsável. Eva peca, ela tem culpa sobre o seu pecado, mas Adão tem responsabilidade. Deixa eu explicar um negócio. Explicando melhor. Se a tua mulher hoje der uma louca na tua mulher, a tua mulher abandonar Jesus, ela tem culpa? Sim, óbvio. O pecado é dela? Óbvio. O homem pode ou ter ou não culpa nisso. Mas uma coisa que o homem sempre terá, responsabilidade. Sempre o homem vai ser responsável. Teus filhos, se teus filhos abandonarem o Senhor, a culpa é deles? Sim, ok? Filhos pecam, o pecado é deles, mas a responsabilidade é do homem, é do macho. É do macho.
Por quê? Jesus fez o mesmo. Efésios 5:25, vós maridos amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, a culpa era da igreja, o pecado era da igreja, mas Jesus assume a responsabilidade pelo pecado da igreja. De forma federal, ele assume a culpa da igreja. Como um representante, como um cabeça. Adão era um cabeça, era um representante da raça humana. Só que ele, como representante, ferrou tudo. Tudo. O que ele não fez, Jesus teve que fazer. Então agora em Jesus Deus começa uma nova criação. Adão deveria ter dito, não deveria ter tocado no fruto. Eva come o fruto. Ele deveria ter matado a serpente, como protetor do jardim, como protetor da mulher. Ele protege a mulher. E quando Deus chega na viração do dia, e ele está ali, aconselhando sua esposa que pecou, como um homem de Deus, como um homem santo. Quando Deus chega no jardim, Deus ia dizer, Adão, o que houve? Adão deveria dizer, Senhor, por erro meu, minha esposa comeu do fruto. Mas por favor, não venha sobre ela, mate a mim. Eu mereço morrer. A tua palavra diz que aquele que comer, iria morrer. E ela tem que morrer, então eu quero morrer no lugar dela, porque eu amo ela. Ele não fez isso. Pelo contrário, ele disse, foi a mulher que tu me deu. Ele bota a culpa nela. Ele é um mau líder, ele é um mau cabeça, ele é um mau marido federal, ele é um representante federal mau. Então Jesus vem e faz tudo que Adão não fez. Ele agora toma as culpas, o pecado da igreja sobre si. E ele diz, Pai, vem sobre mim, não sobre a igreja. Isso é ser um homem, um marido. Isso é teologia do casamento. Isso é teologia do casamento. Isso é liderança federal. Rapidamente, 3 exemplos bem rápidos sobre liderança federal no Antigo Testamento. Primeiro aqui, olha aqui para mim, Jó 1:5. Vocês se lembram o que Jó fazia quando os filhos estavam fazendo festa? Ele sacrificava, ele orava, ele levantava de madrugada e ele dizia, talvez os meus filhos pecaram contra o Senhor. Talvez eles tenham feito algo que eles pecaram contra o Senhor. Então, primeira coisa, ele como um sacerdote, como um pastor, como um profeta, como um rei da família, porque o marido, ele expressa os 3 ofícios de Cristo dentro de casa. Segundo exemplo de liderança federal, eu amo, Lucas Michel, eu amo esse texto aqui. Eu amo esse texto, Números 30, sobre os votos. Você vai aprender uma coisa que nenhum pastor te explicou ainda. Nenhum pastor falou isso para você ainda. Nenhum. A Bíblia diz que o pai pode anular o voto das filhas. Escute isso. Você que tem filha, isso é muito importante para você. Júnior, escute isso aqui. Vou dar um exemplo. Deus os guarde. Mas daqui a pouco, a Helena chega, vou usar como exemplo, tá, Júnior? A Helena chega e diz assim, pai, casei. E tu não sabe, e tu não aprova o casamento, Júnior. Em Números 30, a Bíblia diz que o pai tem poder para anular o voto da filha. Pela lei também tem. Mas ficaria a nossa pergunta, mas diante da igreja, diante do povo de Deus, sim. Um pai vai dizer assim, não, tu casou, mas tu fez uma aliança, mas eu tenho o poder de quebrar essa aliança. Um pai tem o poder de quebrar o casamento da filha, assim no momento que ele sabe. No momento que ele sabe, se ele deixar passar, ele não tem mais como. Mas a filha diz assim, não pai, eu casei com fulano porque eu vou ser feliz. Quem é o fulano? Traficante da quebrada. Não, vou tratar a tua filha aí, compadre, que nem a princesa. Não. Tu vai quebrar a aliança. Números 30 mostra que o pai, ele anula os votos da filha. Sabe por quê? Porque um homem honrado detecta quem é um lobo. Um homem honrado detecta quem é um lobo. Terceiro exemplo de liderança federal, Deuteronômio capítulo 22. Digamos, o texto diz, cita um exemplo de uma jovem solteira que se envolve com um homem casado. Ela faz sexo, os dois fazem sexo. Em Israel, o homem era apedrejado nas portas da cidade. Levavam ele para fora e apedrejavam ele. Onde a moça solteira era apedrejada? Na porta da casa do pai dela.
a culpa é dela. Mas ia ficar claro para o pai dela que ele não cuidou da sua filha. Deixa eu dizer uma coisa, cara. Nós precisamos saber onde os nossos filhos estão. Nós precisamos saber. Não, você não é, você cobra demais. Olha só, pai, tu está me vigiando a todo tempo. Olha só, Felipe, vou te dar vocês vão ter uma filha, um dia, tu e a Zanda. Aí a tua filha vai dizer, pai, por que tu vai fazer isso? Tu está me vigiando demais, por que tu faz isso? Aí tu vai dizer assim, eu aprendi com Deus Pai. Deus Pai me vigia o tempo todo. E eu vou te vigiar o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Quando menos tu imaginar, eu estarei lá. I'll be there. I'll be there. Canta Michael Jackson para ela, canta. Liderança federal, um pouquinho mais de liderança. Eu amo esse tema. Eu amo esse tema. Liderança federal. Vou dar um exemplo. Mariane, quando tu casou com o senhor Everton, tu adotou o sobrenome do Everton? Qual é o sobrenome? Fortuna. Então, Everton Fortuna, Mariane Fortuna. A Mariane comete um pecado. Tá lá, não sei, no serviço e mentiu no serviço. A Mariane cometeu um pecado individual. Como que a Mariane vai orar? Como Mariane. Ela vai pedir perdão, porque ela tem um relacionamento com Jesus como pessoa. O Everton, ele está andando de carro, aí passa um cara com o carro escrito Haddad, nós estamos com você, e o Everton faz escondido. Isso nunca ocorreu aqui na nossa igreja, pastor nenhum nunca fez isso. E o Everton faz um sinal com o dedo do meio para esse cara. O Everton é um indivíduo. O Everton vai orar. Como que o Everton vai orar? Como Everton. Porque o pecado é do Everton. Mas o Everton vai se colocar diante de Deus de duas formas. Como Everton e como família Fortuna. Como família Fortuna, ele chega diante de Deus como representante da casa. Ele é o marido federal, ele é o líder federal da casa. Ele é o representante, ele é o cabeça. Então, ele é responsável por tudo o que ocorre na casa. Você quer conhecer um homem, você conhece quem é a esposa e quem são os filhos dele. Um homem é conhecido por quem está debaixo da liderança dele. É como o pessoal diz no meio do mundo da guitarra, tu quer conhecer um guitarrista quando tu vê ele tocando violão. É assim. Ok? Então, esse foi o primeiro ponto do sermão. Vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos saber, então, é sobre a teologia do casamento. 2, o que fica claro aqui, a raiva de Neemias. Neemias está indignado com os maridos, esposas e filhos. Eles estão sofrendo por causa do pecado dos homens. Existe um desrespeito às autoridades. Qual é a maior autoridade da igreja? Olha aqui para mim. Qual é a maior? Oi? Oi? E onde a gente sabe sobre Jesus? A palavra na Bíblia. O que é que dá a última palavra na igreja? É a Bíblia, né? Ok? É a autoridade. O que está acontecendo quando as pessoas têm um problema com... A pessoa diz, não, eu tenho um problema com a autoridade. Jesus disse, é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Quando você tem um problema contra a autoridade, você tem um problema contra Jesus. Contra Jesus. O que está ocorrendo aqui é que os sacerdotes estão se rebelando contra a palavra. Os homens estão se rebelando contra os sacerdotes. As mulheres estão se rebelando contra os homens. E as crianças estão se rebelando contra os pais. É uma anarquia total. Total. Hebreus 13:17 diz, se submeta aos vossos pastores. Ah, mas eu não posso. Então troque de igreja. Mude de igreja. Pergunta que fica assim, ok, Jack, mas existem pessoas que abusam da autoridade? Claro que tem. Claro que tem. O que nós fazemos então? Todas as autoridades, elas são derivativas, elas não são absolutas. A única autoridade que é absoluta é a autoridade de Jesus. Quando alguém abusa de sua autoridade, você recorre a uma autoridade superior. Ok? Ah, o meu marido bateu em mim, o que eu faço? Chama a polícia. Liga 190. Por quê? A polícia é uma autoridade superior ao teu marido. Talvez aconteça, uma jovem quer começar a namorar com um cara, o pai diz, não vai namorar.
e a mãe acha que o rapaz seria um bom rapaz, ela não vai criar caso, ela não vai gerar problema. Se ela está em uma igreja bíblica, ela vai chamar os presbíteros para conversar com o esposo dela. Os presbíteros vão chegar, vão conversar com o marido, e o marido vai explicar: eu não quero que a minha filha case com esse cara, por isso. Os presbíteros vão falar para a mulher: minha irmã, o teu marido está certo, apoia o teu marido. Talvez seja não, talvez assim, não, o rapaz está amadurecendo, é um pouco de implicância. Os pastores vão dizer para o marido: meu irmão, vamos orar mais um pouco. Nós não queremos minar a tua autoridade, tem autoridade aqui dentro, mas que tal orarmos um pouco? Ok. Existem homens que abusam da autoridade, óbvio. Óbvio. O pastor é uma autoridade? É. E se ele pecar, o que a gente faz? A gente chama outros pastores, porque são autoridades sobre ele. Nenhuma autoridade é absoluta. Mas isso não quer dizer que eu não vou me submeter às autoridades. O que está ocorrendo em Neemias? Por que Neemias está cagando todo mundo ali a pau? Está dando em todo mundo. Porque as pessoas não entenderam o que é autoridade, o que é o casamento. Verso 23, acompanha comigo. Além disso, naqueles dias vi também que alguns judeus tinham casado com mulheres de Asdod, Amon e Moabe. Olha aqui para mim. Da onde viria Jesus? Da onde viria? Israel. Dos judeus, ok? Como que eles deveriam esperar? Como? Eles deveriam se cuidar. Eles deveriam estar cuidando da sua linhagem. Por quê? Porque daquela linhagem viria o Messias. Eles não poderiam se casar com mulheres fora da aliança. Eles não poderiam se casar com mulheres que adoravam a outros deuses. O Messias viria deles. Eles deveriam se casar com crentes. Porque qualquer um ali poderia ser o pai do Messias. Não é questão de raça, é questão de fé. Agora, imagina, vamos lá, o Liscano, baterista, estava muito feliz o Liscano, servindo Jesus aqui, dos 2 cultos. Tu estava limpando a igreja ontem ou antes de ontem, eu vi, fiquei muito feliz. Aí o Liscano está conosco aqui, feliz da vida, com seu cabelo do Tocha Humana, e daqui a pouco o Liscano chega aqui com uma bruxa, uma bruxa, Wicca, que agora é moda, é Wicca. Oh. E aí, pastor, como é que estamos? Estão aí? Não, tô servindo Jesus, pastor. Não, pô, minha namorada aqui, qual é o nome dela, Liscano? Morgana, o nome dela é Morgana. A gente está feliz da vida, nós estamos alegres, e ela fazendo uns conjuros para mim, assim, ó. E eu já estou aqui assim, ó. E o Liscano chega: não, pastor, mas eu estou firme com Jesus. Não é estúpido isso? Não é engraçado isso? Não é engraçado? É ou não é, gente? Amém? Vocês estão comigo ainda? É engraçado, né? É o que está acontecendo no capítulo 23, no verso 23. Eles estão casando com mulheres fora da aliança. Eles estão casando com budistas, muçulmanas, hindus, bruxas, batuqueiras. Verso 24. Olha o que diz o verso 24. A metade dos seus filhos falava a língua de Asdod ou de outro povo, e eles não sabiam falar a língua judaica. Eles não entendiam a Bíblia. Aquelas crianças não entendiam a Bíblia, porque a Bíblia era em hebraico. Se casaram com mulheres não cristãs, com mulheres não crentes, e com isso eles tiraram a Bíblia do povo, a Bíblia das crianças. Ah, pastor, isso é multiculturalismo. O multiculturalismo. Não, isso é o inferno. Isso é o demônio na terra. Vai para o inferno com o teu multiculturalismo. Ai, mas como... Que se dane o que vão falar. Que se dane. Com quem você casa, você está escolhendo quem vai ser os pais ou a mãe dos teus filhos. Verso 25. E eu amo o verso 25. Olha o que diz a Bíblia. Lê comigo aí. Eu os repreendi e os amaldiçoei. Espanquei algum deles e arranquei-lhes os cabelos. Fiz que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não dareis vossas filhas em casamento aos filhos deles, e não tomareis as filhas deles para vossos filhos, nem para vós outros. Esse mesmo acontecimento ocorre em Esdras. Deixa marcadinho com o dedo aqui. Marca com o dedo. Gente, olha para mim. Marca com o dedo e volta em Esdras,
capítulo 9, Esdras. Não faz que nem eu que voltei em Neemias 9. Esdras 9, verso 3 e o verso 4. É o mesmo acontecimento. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça, da barba e me sentei atônito. Então, os que tremiam diante das palavras de Deus de Israel, por causa da transgressão dos exilados, se reuniram a mim, mas eu permaneci sentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Enquanto Neemias está de um lado, tocando terror, Esdras está sentado do outro, parado, apavorado. Arrancou o cabelo da própria cabeça, arrancou a própria barba e desanimou. Está sentado no outro canto. Neemias está sentando, dois homens de Deus, cada um responde de um jeito. Um é sacerdote e outro tem uma pegada mais profética. Já quero dizer uma coisa para vocês, eu nunca vou arrancar os meus cabelos. Nunca. Neemias confronta aquele povo, sabe por quê? Porque Neemias não é covarde, diferente de muitos de nós. Você sabe, você conhece que seus irmãos, tem amigos seus que vivem em pecado e você não fala nada para eles. Porque você não quer perder o aplauso, você não quer perder a amizade. Neemias não fez isso. Ele confronta, Neemias não é covarde. Alguns aqui são. Neemias repreende, amaldiçoa, bate. Neemias arranca até o cabelo. Porque arrancar o cabelo é uma coisa meio briga de mulher. Quando alguém fala assim, imagina tu ver o Helison brigando e o Helison agarrado nos cabelos e dizendo mocreia. Imagina, seria engraçado isso. Não, que o Helison já fez isso, né? Mocreia, eu te odeio, né? Seria engraçado ele arrancando o cabelo das pessoas. Mas o que está acontecendo aqui não é um arrancar de cabelo meio feminino. Neemias está dando-lhe pau, e ele está arrancando a cabeça dos caras, esfregando a cara dos caras no chão. Tem testa sangrando, tem nariz esfolado, tem olho roxo, e Neemias está gritando no meio deles: não deem as vossas filhas em casamento para os ímpios. Isso é sério. É melhor tomar um soco do que ter por genro um filho do diabo. As pessoas dizem assim, tá, Jack, tu acha que Neemias está certo? Não acho. Mas eu entendo Neemias. Eu entendo. Um casal que eu amo muito. O rapaz, são casados. O rapaz já vinha consumindo pornografia, não trabalhava, dando problema. A mulher me chamava, ia eu, os obreiros, conversávamos. As coisas pareciam que iam se ajeitar e não se ajeitavam. E isso se ocorreu algumas vezes. E tem uma hora que tu não aguenta mais. Aí, quando veio, a mulher pegou o rapaz vendo pornografia, ela se indignou, ficou louca, e disse, estou acabando o casamento agora, não aguento mais. Aí eu peguei um reforço, o Michael Montanha, o Everton, brutalidade máxima, e levamos esse rapaz para conversar com a gente numa quinta-feira ou quarta. Estava bem frio, 3 graus, que saudade dos 3 graus do inverno. Amém? 3 graus. Chovia um pouco. Nós levamos esse rapaz para o meio de uma praça um pouco deserta. E lá estou eu, de forma pastoral, falando bem calmo, porque você sabe que eu sou uma pessoa muito calma, falando de forma calma com ele. E eu estou quase enlouquecido, gritando para esse cara virar homem. Parar de tocar no seu pênis. Virar homem. E de um dado momento eu disse assim, porque a mulher disse que não queria mais ficar com ele. Eu olhei para ele e disse assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Do que tu abriria a mão pela tua mulher? Na mesma hora, o cara disse, de tudo, abriria a mão de tudo. Eu olhei e disse, tem certeza? Não, de tudo, abriria a mão de tudo. Eu disse, ok. Fui no porta-mala, peguei meu taco de beisebol e disse, larga teu celular no chão, que eu vou quebrar teu celular. Larga aí no chão. Teve uma pequena hesitação.
pequena. Tem um matinho ali, ó. Enquanto eu quebrava esse celular, eu estava orando. E sempre quando eu olho esse telefone, eu vejo que Jesus triunfa sobre o pecado. Ah, mas tu é louco. Eu sei que eu sou louco. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu sei que isso aqui vai cair na internet um dia. Alguém vai dizer, já que você é louco. Eu sei disso. Se eu parar de ser louco agora, eu já estou marcado com a loucura nas costas. Não vou ganhar nada mais. Sigo na minha loucura. Só que, há uma semana atrás, a mulher do cara disse, olha, meu marido mudou radicalmente. Ele é um homem. Ele é um homem. Ele é um homem. Deixa eu dizer uma coisa. O que Neemias está fazendo aqui, ele está confrontando de frente os caras dali. E aqui em nossa igreja, nós temos muitos defeitos. Mas nós temos homens que vão confrontar você de frente. De frente. É o que está ocorrendo aqui. Verso 26, Neemias está perguntando para eles, lê aí. Acaso não foi nisso que Salomão, o rei de Israel, pecou? Entre muitas ações não havia rei semelhante a ele. Não foi isso que Salomão fez? Ele está bem louco, ele está perguntando para eles no verso 26. Vocês não leram a Bíblia, caquedo? Vocês não leram a Escritura? Não foi nisso que ele pecou? Alguns aqui precisam entender isso. É legal flertar com não crente? É legal? É legal? Você se casaria com uma mulher que você não quer que a sua filha se pareça com ela? Deixa eu dizer uma coisa, minha esposa acho que foi no banheiro ali, ela está grávida, de 15 em 15 minutos ela vai no banheiro. Então eu vou dizer uma coisa nas costas dela. Eu quero que as minhas filhas, se eu tiver filha, mulher, eu quero que as minhas filhas sejam idênticas à minha mulher. Idêntica, igual, em tudo. Até nos defeitos. Quero que elas sejam idênticas à minha mulher. Eu casei com uma mulher que eu consigo ver. Se as minhas filhas forem iguais à minha esposa, eu serei um pai feliz. Eu serei um pai feliz. Eu pergunto, você está olhando uma guriazinha? Ah, ela é bonitinha. É que tem uma chama. É quente. O inferno também é quente. Você olha assim, eu quero que a minha filha seja idêntica à minha mulher. Você pode dizer isso? Você pode dizer isso, minha irmã? Eu quero que os meus filhos sejam idênticos ao meu marido. Idênticos. Você pode dizer isso? Por isso que Neemias está louco. Por isso que ele está indignado. Verso 28. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate. Olha a treta aqui. O Oronita, eu o expulsei para longe de mim. Por que está ocorrendo isso? Porque Eliasibe é um pastor cagão. Porque Eliasibe é um pastor bosta. Ele só vem, traz o sermão, faz aquele trabalhinho michuruca e pega o dinheiro dele e segue a sua vida. É o que mais nós temos hoje em dia. Pastores que sugam as igrejas. Sugam. Não envolve nada emocional. O coração deles não está ali. Neemias manda o genro do Sambalate embora. Ele está dizendo assim, cara, sai da minha frente. Já viu um homem irritado? Já viu? Já viu, Lucas? Você deve ter visto, né, Lucas? Já viu quando o cara está louco, o cara diz assim, cara, sai daqui. Eu já vi isso. Eu vi isso toda a minha infância. Meu pai olhava para mim e dizia, sai daqui. Sai daqui, Jackson. Meu pai ele tem uma mão afundada que ele afundou fazendo um carinho no rosto de um cara e é afundada assim. Se a mão ficou daquele jeito, a cara do cara ficou torta o resto da vida, assim, ficou igual o Popeye. E quando eu fazia as coisas, meu pai só fazia assim para mim, assim, ó. E ele dizia, sai daqui, rapaz. É o que Neemias está fazendo. Sai daqui, cara. Verso 29. Lembra-te deles, meu Deus, pois profanaram o sacerdócio e a aliança do sacerdócio dos levitas. Essa aqui é uma ira piedosa. É uma ira piedosa. Terceiro, quais as razões da raiva de Neemias? Rápido. 1. Os homens estão se casando com não crentes. Simples de entender. Em muitas igrejas isso é normal. Nunca viram isso? Isso é normal.
Não dá uma disciplina. Namoram com o ímpio e continuam a comunhão. Já viram isso? Não é alguém que veio do mundo, do mundão aí, pô, não era crente. Não é isso. Já é crente, começa a namorar com um não cristão e tá de boa. Vocês nunca viram isso? Não dá mais disciplina. 2, os homens não estão investindo em seus filhos. Seus filhos sequer conseguem ler a Bíblia. Os filhos não conseguem ler a Escritura, porque não falam a língua do povo de Deus. 3, os homens estão deixando suas filhas se casarem com homens ímpios, e seus filhos se casarem com mulheres ímpias. O problema é esse. Os homens deveriam se arrepender aqui em Neemias, mas eles estão dizendo assim: ô Neemias, na minha casa mando eu. Tu não tem que te meter aqui, Neemias, aqui é minha casa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitos dos nossos confrontos a você vai ser literalmente pelo que você faz em casa. A melhor coisa que tem é visitar um irmão, sentar na mesa dele, comer a comida que ele está te servindo e confrontar ele, rindo. Assim, é a melhor coisa que tem. Rindo. O problema é que os pastores não gostam de fazer isso. Porque isso demora tu pegar a bitola para tu conseguir fazer esse tipo de coisa. Eliasibe não faz. O povo se perde. Não, na minha casa vai ser assim. Não vai ser. Não vai ser como você quer, homem. Vai ser como a Escritura diz. Não, mas assim é bom para mim. Não vai ser como é bom para você. Vai ser como é bom para tua mulher. Vai ser como é bom para os teus filhos. Vai ser como é bom para a tua igreja. Vai ser do jeito que é bom para a cidade. Não é uma forma confortável. Deus não está nos chamando para viver uma vida confortável. É isso que Neemias está falando para eles. Olhem o mundo que nós estamos vivendo. Aborto crescendo assustadoramente, porque homens querem fazer sexo e não querem filhos. Se você quer fazer sexo e não quer ter filhos, você é um estúpido. Você é um estúpido. Se o casamento não é honrado na igreja que você vai, se na igreja que você vai as crianças não são consideradas uma bênção, não volte mais lá. Não vá mais. Eu disse já, todo mundo aqui que vai tentar ter o segundo, terceiro filho, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você quer ter o segundo filho, sempre vai ter uma tia com varizes que vai encher teu saco. Ela teve 7 filhos, 8. Mas ela fica falando que tu não pode ter 2. Porque quando tem o teu primeiro filho, todo mundo fica feliz. Ah, que legal. Quando tem o segundo, as pessoas começam a se meter na tua vida. Aí tu vai olhar para essa pessoa e vai dizer assim: vá a merda. Ai, mas que isso? Você não é cristã. Eu vou falar para o teu pastor. Foi ele que me ensinou. Bata uma foto de um cocô e de alguém caminhando. Mostra a primeira foto do cocô. Eu estou cagando, passe a foto, e andando para o que tu pensa. Faça seres humanos. Faça seres humanos. A nossa cultura hoje, crianças são um fardo, idosos são um fardo. Parece que você é um ET. Ai, Júnior, tão novo, já com filho, já. Daí a Aline diz assim: ai, estamos planejando o segundo. Que isso, Aline? Toda uma vida pela frente. Em quarto e último, o que aprendemos com Neemias? Aprendemos que toda uma geração é mudada. Toda uma obra pode ser mudada em uma geração só. Nós podemos dar duro aqui, Everton. E os nossos filhos estragarem tudo em uma geração. Se não cuidarmos das crianças, a próxima geração arruinar com tudo que nós fizemos aqui. Aprendemos que nós precisamos de homens. Nós precisamos de homens. Com todo respeito, minha irmã, você é muito importante. Você tem o mesmo valor que teu marido. Mas a obra de Deus, só vai avante quando temos homens. Nós precisamos que os homens se levantem. Que os homens parem de se esconder atrás dos seus pecados. Nós precisamos.
de homens que espelhem o evangelho dentro do casamento, de homens que espelhem Deus Pai para os seus filhos. Você deve ter raiva. Eu aprendo lendo Neemias que a raiva é algo bom quando direcionada contra o pecado. O Felipe disse uma coisa fenomenal. Eu achei fenomenal isso. Quando o Mateus for um pouco maior, quiser namorar, o Felipe disse que vai fazer um tatame e vai vestir uma roupa escrito pecado. O Felipe vai ser o pecado. E vai dizer assim: Mateus, tu vai ter que me destruir, porque eu sou o pecado. Tu vai ter que me derrubar, porque eu sou o pecado. Eu amo o jeito amoroso dos pais da Vintage. Nós precisamos de homens de verdade. Homens. Acabou a Cavalo Branco aqui. Cavalo Branco não, um culto retrasado. Tinha um senhor com duas crianças. E ele veio apertar minha mão depois do culto e disse assim: pastor, eu vou virar um homem de verdade. Eu não vou fazer mais nada errado, eu vou cuidar da minha família. Eu vou cuidar da minha casa. Pergunto aqui para as mulheres: você é gritona com o teu marido? Você é como as mulheres do período aqui de Neemias? Você grita com o teu marido? Tem mulher gritona, né? Acho um mimo isso aí. Por isso que eu gosto de fazer visitas, assim, surpresa na casa dos irmãos. Tu pega cada coisa, assim, demais, assim. Demais. Mulher, tem mulher aqui que grita com o seu marido? Acha bonito isso? A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 3, que Sara chamava Abraão de Senhor. E ela diz assim: mulheres, dela sois filhas, se agirdes assim. Não é um simples falar de Senhor. Agora, se pensar em chamar o teu marido de Senhor é algo engraçado para você, você está em pecado. Você respeita o teu marido como o Senhor da casa? Você, homem, se doa pela tua mulher como Cristo se doou pela igreja? Mulher, ou tu é aquela que só complica? Eu avisei. Cara, se é nojento um homem abusador, é muito nojento mulher machinho. Sabe mulher machinho? Concurso de Tamigrete. Nós vamos fazer um troféu Tamigrete. E toda vez que nós tiver uma mulher metida, mulher machinho, nós vamos entregar para essa mulher. Ó, troféu Tamigrete para ti. Quer ser machinho? Quer ser homenzinho? Deixa eu dizer, encerrando. Não coloque a culpa dos seus pecados na sua família. Nós temos um período, você tem que hoje, nós encerramos a série, que orar e pedir perdão pelos seus pecados. Não coloque a culpa dos seus pecados nos seus pais, ainda que eles possam ter culpa e responsabilidade, sim. Quando eu vou falar com os caras: cara, por que tu está agindo assim? Os caras dizem assim: ai, é porque eu vi o meu pai bater na minha mãe. E aí chora. A melhor coisa que tem é desprezar um homem chorando. É coisa boa. Sabe, homem abusador chora. Quando tu aperta o homem abusador, ele vai chorar. Aí tu fica parado olhando para ele assim. E ele chorando, estribuchando. Aí ele vai te dar um abraço, tu: não quero abraçar. Não me abraça. Por quê? Porque é um abusador. É a melhor coisa que tem. Eu amo fazer isso. Abusador, quando é apertado, chora. Por quê? Bota a culpa no pai. Se tu já identificou que tu viu teu pai ser grosso com a tua mãe, ele era maldoso, você já identificou, você já pode vencer isso. Mulheres, eu gosto agora, minha esposa está grávida, eu posso falar isso aí. As mulheres ficam grávidas, as mulheres. Eu tenho implicância, mas é da gravidez. Não, minha irmã, é que tu é pecadora, tu é filha de Eva. Tu precisa que Jesus te perdoe, senão tu vai para o inferno com a tua gravidez junto. Se eu não aceito um homem chegar na minha frente e dizer assim: é hormonal, eu traí minha mulher. Dá para aceitar isso? Dá para aceitar? Não dá? Por que eu vou aceitar de uma mulher buchuda dizendo para mim que é hormonal ela ter implicância? Não é pecado. Mas a ciência, para o inferno com o que a ciência está dizendo. A Bíblia diz, a Escritura diz, e você e eu vamos sempre nos esconder atrás de depressões, ainda que elas existam. Nós vamos sempre maquiar os nossos pecados com problemas e traumas, ainda que alguns existam. Pecado
A única saída é o sangue de Jesus. E um pecador arrependido, pedindo perdão, implorando perdão diante de Jesus. Você, minha irmã, que está grávida, você não é vítima. Você tem um filho na sua barriga, seja feliz. Se você está se implicando com alguém, pensando mal de alguém, vá até a cruz e confesse seus pecados, porque você é filha de Eva e você precisa de redenção. Você precisa de salvação. Encerro no verso 31. Fixei também normas, último verso do livro, não perde. Fixei também normas para a provisão da lenha em tempos determinados. É o único lugar da Bíblia que fala sobre isso. Lugar nenhum fala alguém acumulando lenha para o sacrifício. Não tem isso. Neemias ama tanto o culto que ele está empilhando lenha para sequer faltar lenha para o culto. E para os primeiros frutos, encerrando, parte B do verso 31. Lembra-te de mim para o meu bem, ó Deus. Você pode orar isso? Você pode dizer assim, Deus, lembra do que eu fiz. Alguém aqui pode fazer isso. Que depois que você encerrar o seu trabalho, você pode dizer, Deus, lembra de mim. Lembra do jeito que eu cuidei da minha mulher. Lembra do jeito que eu me dediquei para os meus filhos. Lembra do jeito que eu me dediquei para o meu marido. Você pode fazer isso? Ou não? Será que não seria mais propício para nós começarmos pedindo perdão para Deus? Pedindo perdão para o Senhor, pedindo que o Senhor nos perdoe? Pense no seu filho agora. Imagine o seu filho indo para o inferno. Imagine sua esposa indo ao inferno. Imagine seu marido indo ao inferno. De que adianta ganhar tudo e não ensinar o evangelho para os seus filhos? Do que adianta? Neemias, nessa série, esfregou a verdade na nossa cara, que tudo começa com homens, tudo começa com os cabeças. Mulheres, encorajem os seus maridos. Encorajem os seus maridos. Encerrando. Isso aqui é brutal. Arthur Pearson escreveu um livro, The Bible and Spiritual Life. Nesse livro, já em outros livros há essa comparação, mas nesse livro há uma comparação da vida de Jonathan Edwards com Max Jukes. Jonathan Edwards, você sabe, é provavelmente, junto com Agostinho e Calvino, a tríade dos maiores teólogos da história da igreja. Eles fizeram um estudo de 1.400 descendentes de Jonathan Edwards. Olha aqui para mim só um pouquinho, Os últimos 20 anos da vida de Jonathan Edwards, ele orou todos os dias por 5 gerações que viriam dele. Você está entendendo? Presta atenção. Ele orou pelos filhos, netos, bisnetos, tataranetos e alguma coisa netos que eu não sei. Ele orou durante 20 anos, Mariane, por 5 gerações. Jonathan Edwards, acompanha comigo. Ele era um filho de pregador e sua esposa, Sarah Edwards, filha de pastor. Eles tiveram 11 filhos. Uma coisa que a gente aprende com o Jonathan Edwards, que homens de Deus podem fazer bastante sexo. Eles tiveram 1.400 descendentes, isso até o começo do século XX. Desses 1.400 descendentes, 13 foram administradores de faculdade, 65 foram professores universitários, 100 foram advogados, 1 foi reitor de uma faculdade de direito, 30 foram juízes, 66 médicos, 1 reitor de uma faculdade de medicina, 80 funcionários públicos, incluindo 3 senadores, 3 prefeitos, 3 governadores, 1 vice-presidente dos Estados Unidos da América e 1 fiscal do Tesouro. 60 foram escritores de destaque. Esses descendentes escreveram mais de 135 livros, editaram mais de 18 jornais, fora que mais de 100 foram missionários. Tinham vários pastores e teólogos. A descendência de Jonathan Edwards nunca custou $1 ao Estado americano. Nem $1. Ao lado, Max Jukes era um ateu que criticava Jonathan Edwards, da época de Jonathan Edwards. Era um ateu, criminoso. Ele se casou com uma mulher ímpia. A sua família
era criminosa. Ele teve, até o mesmo período que Jonathan Edwards teve 1.400 descendentes, ele teve 540. Mais de 540 pessoas que viveram de forma caótica. Mendigos, criminosos e assassinos. 310 morreram como indigentes. De 540, 310 morreram como indigentes. 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos. 100 foram alcoólatras. Mais da metade das mulheres se tornaram prostitutas. De todos os 540 descendentes, apenas 20 aprenderam uma profissão, sendo que a metade, no caso 10, foi na prisão. Os 540 descendentes de Jukes custaram ao Estado americano $1.250.000. Lembrando que isso é século XVIII. $1 milhão no século XVIII e XIX, até o começo do XX, é muito, muito dinheiro. É muito dinheiro. Aqui está o legado de um homem de Deus. E aqui está o legado de um ímpio. Qual vai ser o nosso legado? O que nós vamos deixar nesse mundo? Como serão nossos filhos? Como serão os nossos netos? Como serão os nossos bisnetos? Talvez você não se importe com o seu neto, porque você não tem ainda. Mas entenda uma coisa, se você ama o seu filho, você ama alguém que vai amar o seu neto. A sua família, sua descendência, vai ficar fazendo o que aqui nesse mundo? Eu encerro dizendo que ser um bosta de homem é pecado. É pecado. A boa notícia é que Jesus Cristo morreu na cruz para fazer de nós uma igreja cheia do seu Espírito, para moldar a cidade. Nós encerramos o livro de Neemias aqui, entendendo a raiva de Neemias. O que me deixa triste nesse livro, o que me deixa triste basicamente, é porque Neemias teve que voltar e a cidade ainda continuava de forma caótica. Mas nós entendemos, se queremos fazer algo que preste em nossa cidade, precisamos de homens honrados. Começa em você, meu irmão. Começa na tua leitura bíblica. Começa quando você domina o seu corpo. Quando você não vive somente para você. Quando você lidera a sua casa. Quando você, minha irmã, se submete ao seu esposo. Quando você está firme com Jesus. Problema. As coisas mudam muito, muito, muito rápido. Muito rápido. Hoje é dia de arrependimento. Se arrependa diante do Senhor. Se arrependa diante de Jesus. E que Deus tenha misericórdia de nós. E nos levante para a glória do nome dEle. Vamos orar? Vamos orar. Vamos ficar de pé. Já vou chamar o Cauê aqui, ele já vai vir. A banda já vai vir, já vai. Assim que eu encerrar a canção, a oração, a banda já vai cantar. Depois o Everton assume depois dessa canção, Everton. Ok? Fecha os olhos, já comece a orar, meu irmão. Já comece a orar. Comece a orar. Comece a orar nesse momento, feche os seus olhos. Que Deus tenha misericórdia do nosso legado, que Deus tenha misericórdia, que nós possamos cuidar dos nossos filhos, nossas esposas, que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Que possamos ser pessoas honradas, que amam o Senhor, que tenhamos uma igreja forte, de homens honrados, homens cheios do Espírito. Eu quero orar por você nesse momento. Feche os olhos. Homem, abrace sua esposa. Abrace sua esposa. Mulher, abrace seu marido. Impõe, bota a mão na cabeça dela. Meu amor, vem cá, eu quero orar contigo. Vem cá, meu amor. Feche os olhos, vamos orar nesse momento. Vamos orar. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela nossa igreja. Obrigado pelo nosso povo. Eu te peço, Senhor, abençoa essas famílias que estão aqui juntas, unidas. Ó Deus, esses homens que estão aqui, que o que foi falado aqui seja tatuado, gravado, impresso em nossos corações. No nome de Jesus. Levanta aqui famílias fortes,
homens que te honram, homens que honram a palavra, homens que amam o evangelho, em nome de Jesus. Ó Deus, que toda a artimanha, toda a estratégia maligna seja desfeita, quebrada no poder do nome de Jesus. Levanta homens aqui, Senhor, com novos anseios, novos desejos. Levanta novas famílias aqui no nosso meio, os solteiros que estão aqui, Senhor, em nome de Jesus. Levanta jovens solteiros com responsabilidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por favor, Senhor, olha para a nossa igreja, nos aviva, derrama do teu Espírito, retira de nós as cinzas, nos aviva, envia o poder do teu Espírito para vencermos as obras da carne, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te peço, olha para o teu povo, em nome de Jesus. Esses homens que estão aqui, que oram pelas suas esposas, faz deles pastores em seus lares, homens que amam seus filhos, que se doam pelos seus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que tenhamos a mesma ira de Neemias, quando o teu nome é blasfemado pelos gentios, que tenhamos a mesma ira de ver o teu nome sendo exaltado, de vermos a fama do teu nome. Quebra tudo, Senhor, que em nós traz desgraça ao teu reino, e suscita em nós novos anseios e novos desejos, no nome de Jesus.